que ter essa metanoia, essa mudança de mente, de mentalidade, é tão importante hoje? Pensa só, em ter um método. Pelé seria um excelente jogador hoje? Estamos aqui numa vidência, né? Mas você acha? Hoje o preparo físico é outro, hoje a questão tática é outra, mas ele tem talento. Então é discutível. É o famoso talvez sim, talvez não, né? Uhum. Garrincha, Beckenbauer. Uhum. Talvez sim, talvez não. É indiscutível, o Pelé é um excepcional, né? Mas estamos pensando assim, o contexto do Pelé é um contexto diferente do que é hoje o futebol. Sim. O contexto do mundo acadêmico de antes é diferente do contexto de hoje. Uhum. Só que é o seguinte, se isso é bom ou ruim é outra história. Mas a gente está numa mudança geracional muito grande no mundo acadêmico. Os nossos professores não foram socializados da maneira como eu socializo os meus alunos. Uhum. Tá? Então, eu estou mal comparando, tá? E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Mas seria mais ou menos o mesmo exemplo do Pelé. Né? Uma formação, uma mentalidade de acadêmico de antigamente pode funcionar hoje? Pode, mas pode não funcionar. Sim. Agora, uma coisa é certa, ela tende a não funcionar nos próximos anos. Sim. Uma coisa é certa, entendeu? Então, assim, de um lado, sabe, você tem um monte de mestrado surgindo, um monte de doutorado, um monte de oportunidades acadêmicas, concurso, empregabilidade. Cara, o mundo acadêmico hoje está no seu melhor momento na história do Brasil em termos de oportunidades, tá? Uhum. Em termos de oportunidade. Um monte de contratação, um monte de vaga, um monte de mestrado, doutorado aberto. Se você compara com 20 anos, com 50 anos, sabe? Com a época do Pelé, hoje é muito, muito melhor. Uhum. Só que qual é a questão? Está aumentando a concorrência. Tá? Na época que os meus professores ocuparam os espaços que eles ocupam hoje, a concorrência era muito menor. Uhum. Assim, era muito menor. Cara, era bem... Não que não existisse, claro, né? Mas hoje você faz um concurso para professor substituto de qualquer universidade, se você balançar na árvore, tem 100 candidatos. Tem 100 candidatos, verdade. Você faz uma seleção de mestrado, balançou na árvore, tem 300 candidatos. Na época que os meus professores fizeram, pô, minha mão no fogo que não foi isso. Eu concordo contigo. Só que são os meus professores que me formaram. Na cabeça e na visão deles. Isso aí. Só que eu não posso formar os meus alunos do jeito como os meus professores me formaram. Porque se já não funciona para mim, o jeito que eles formaram, muito menos vai funcionar para quem está chegando. Né? Então é curioso isso, né? Porque você tem uma ampla concorrência hoje. Isso só vai aumentar, gente. Assim, é matemático o negócio. Eu não estou falando achismo, só vai aumentar. Então, a nossa trajetória acadêmica hoje, ela foi ensinada por pessoas que não têm as exigências do mundo acadêmico de hoje, porque já estão consolidadas. Tem méritos, não estou deslegitimando essas pessoas, mas elas já têm os méritos consolidados da época em que os méritos eram outros, digamos assim. Né? Agora é o seguinte, meu amigo, a concorrência é essa. Então, você quer jogar o Campeonato Brasileiro ou a UEFA Champions League do jeito que o Pelé treinava? Eu imagino que não. Não. Né? Eu acho que ninguém quer. Por mais que seja assim, quase que uma unanimidade que o Pelé é o Pelé. Mas eu duvido que um jogador de futebol hoje que quer estar em alto nível, ele chega e fala assim, não, me ensina do jeito que o Pelé aprendeu. Me treina do jeito que o Pelé treinou. Eu duvido. Isso não tem a ver se o jeito que o Pelé treinou era bom ou não era bom, tá? Mas eu duvido que um jogador de hoje fale isso. Agora, no mundo acadêmico, é o seguinte, chega o Pelé e fala, ó, eu sou o cara, melhor do mundo, né? Eu treinava assim, e é o seguinte, meu irmão,
faz do jeito que eu falo. Então, você tem que demorar 2 meses para escrever um artigo. Não tem método, não. Artigo vem do momento. Você tem que estar inspirado. Você tem que estar naquele dia. E aí o artigo vem, mas aí você tem que parar e tal, e vai. E aí você começa a compreender o seguinte, que é a parada que eu comecei a notar em alguns professores meus. Na verdade, alguns professores meus se diziam Pelés, acreditavam até o último fio de cabelo que eram Pelés, mas, cara, quando você viu o cara fazer embaixadinha, não era estudo. Não era estudo, né? Então, assim, a gente não pode, hoje, nesse contexto acadêmico competitivo, em que a galera da tua mesa está cada vez mais se qualificando, se educando, para ocupar os espaços de quando os Pelés saírem, a gente ensinar o jeito do Pelé. Por mais que o Pelé tenha mérito. Indiscutível. Então eu quero convidar as pessoas a refletir sobre isso, sabe? Até que ponto você não está reproduzindo um modo de escrita que não foi criado por você, não funcionou e não funciona no contexto de hoje, pode até ter funcionado antes, cuja a exigência é muito maior do que antes. Cara, você vê hoje as estatísticas de futebol, tem tudo. Você vê as estatísticas, digamos, do mundo acadêmico, tem tudo. Fator de impacto, qualis, currículo grande, currículo pequeno, teu currículo é todo pontuado, é tudo baremazinho, tá tudo lá. E aí você reproduz um treino à la Pelé, com todo respeito ao Pelé. Então pensem nisso, gente. Em que medida vocês estão escrevendo uma história e agindo, construindo a história de vocês com um método que não funciona.